Beleza, gente. Agora a gente vai finalmente adicionar os ícones no nosso design, né? Que estão faltando alguns. E aí eu vou apresentar para vocês o Font Awesome, que é um serviço de ícones que eles têm uma biblioteca gigante de ícones para você usar gratuitamente, que é muito interessante. Não é necessário, mas em muitos dos casos é mais fácil você ter esse Font Awesome que tem vários ícones padronizados do que você vir aqui, selecionar o ícone, exportar ele e adicionar ele como imagem. Você pode fazer isso também, mas não é tão interessante. Vocês vão entrar nesse site aqui do Font Awesome. E aí vai ter um Get Started aqui da vida. Você vai criar uma conta, clicando aqui em Setup a Kit. Criada essa conta, você vai dar de cara com isso aqui, que é o seu kit para você usar o Font Awesome. Muito simples. Você copia esse código e adiciona ele na head do seu HTML. Adicionei aqui e está feito. Aí agora, para usar um ícone, você vai usar esse um i aqui, né? Que no CSS antigo seria a forma de deixar itálico, mas o itálico apropriado é o em, que é de ênfase. O i era itálico de italic, só que ele não tinha nenhum significado semântico, então ele acabou de certa forma em algum desuso. Então esse foi o ícone que eles escolheram para aplicar essas classes, né? Então, para incluir uma imagem do Font Awesome, a gente copia esse código aqui. Eu vou colocar ele direto como exemplo, só para vocês verem no comecinho do site. E já aparece aqui um íconezinho bonitinho, fácil. Ok. Onde que a gente precisa de ícones? A gente precisa de ícones nesse link aqui de cima, nesses dois links, no link aqui de baixo e nesses 6 itens e por fim nos 3 itens aqui embaixo. Então vamos lá. A gente vai vir aqui e a gente vai pesquisar. Aqui a gente já pode pesquisar todos os ícones disponíveis e eu vou colocar aqui GitHub. Colocado GitHub já aparece aqui para mim e inclusive exatamente o código que eu vou copiar nele. Aí eu já posso vir aqui na nossa main e copiar ele. Aí o que eu faço? Eu só copio ele para dentro do nosso A. Vou dar uma leve organizada nesse código. Copio para dentro do A e ele já resolveu isso para mim. Se a gente olhar, tem um ícone do GitHub já. E aí só falta ajustar uma coisa. O nosso botão, na verdade, ele também precisa ter uma forma de gerenciar o espaçamento. E na minha opinião, a mais fácil é também com Flexbox. Então eu vou alinhar os itens centralizados na row. Eu vou colocar uma pequena gap aqui de 0.5 rem, 7 pixels mais ou menos. E ele já fica mais ou menos ajustado. Só que o ícone não está num tamanho satisfatório. Então, se a gente olhar aqui na documentação do Font Awesome, aqui em Docs, Websites, tem aqui as ferramentas para se ajustar o tamanho. E notem que o tamanho de fonte, a cor da fonte, ele herda da cor do botão. Então, se eu coloco o botão num lugar que é preto, ele vai ficar do preto. E no botão, no caso aqui, a cor é branca. Então, o ícone ele também fica branco. Então, as cores são automaticamente. E aí, a gente pode cuidar do tamanho com isso aqui. É uma classe que a gente adiciona, que é o Fa, XS, SM, enfim. E a gente vai testando, eles têm tamanhos relativos aqui ao EM também, que é interessante. Então, vamos lá. A gente vai mexer aqui e vamos adicionar um Fá SM para ver como ele fica. Ok, um Fá large. Interessante. Olhando no design. Um Fá XL. XL, é interessante. Então, é isso. Ícone colocado. Isso aqui pode ser copiado para seção de serviços. Mentira. Para seção de projetos, que tem outro link aqui embaixo. E eu só substituo o texto, que é repositórios no GitHub. E pronto. Aqui embaixo ele também já está com o ícone. E agora é repetir isso para as outras partes.
Então, a gente também tem o LinkedIn. Então, eu só venho aqui, copio e vou para a parte em que eu tenho a linkagem do LinkedIn, que se eu não me engano, é no sobre. E aqui eu coloco, só adiciono aqui LinkedIn e o FAXL. Além disso, eu vou fazer um chute, mas eu acho que se eu colocar aqui Fá Instagram, ele vai funcionar. E eu coloco um FAXL. Salvei e colocou certinho, bonitinho. Fim. Organização de código aqui. Eu vou copiar isso aqui. Pronto. Agora, só para ficar mais legível o nosso código, fica dessa forma. Melhor assim, melhor ainda assim. Falta os nossos conhecimentos aqui. Então eu vou pesquisar aqui HTML e ele vai ter a logo do HTML para mim. Seria uma vergonha se não tivesse. Não, ele é feito para web. Eu só incluo aqui. E aqui os ícones vão ser maiores ainda, mas isso a gente ajusta depois. Depois é o ícone do CSS. É o ícone do JavaScript. E eu vou colocar o quadradinho porque é mais bonitinho. É o ícone do Figma. É o ícone do Photoshop. E aí a gente se depara com o problema de não ter o Photoshop aqui. Talvez se colocar Adobe, não tem. Então, ele não contém os ícones da Adobe. E aí, nesse caso, infelizmente, a gente faz a tristeza de ter que importar a imagem aqui, no caso do Photoshop. A gente importa ela como um PNG e vamos extraí-la aqui em MG. Agora eu estou exportando como uma imagem, mas muitas das vezes você vai usar um SVG, que é uma imagem vetorizada. Tá porco isso aqui, né? Então a gente vai fazer como SVG também. E aí a gente vai exportar, como de praxe aqui, Development, Course Web, Portfólio, Assets, IMG. E aí a gente pode passar para cá. Não, para cá, para cá. E renomear ele como Icon Photoshop. Renomeamos. Belezinha. E aí a gente tem a dor de ter que vir aqui e colocar IMG, Assets, IMG, Icon Photoshop. Photoshop. E por fim, a gente coloca aqui GitHub. Git, na verdade. Nem Git. É um íconezinho pro GitHub, né? Aquilo lá são as branches do GitHub. Mas para facilitar na sua vida, eu vou colocar isso aqui. E aí os ícones estão todos minúsculos, exceto do Photoshop. Então a gente vem aqui e estiliza eles com XL. XL tá pequeno. 2XL. Ainda tá pequeno. Então a gente vem aqui no guia de tamanho. E o 2XL é o máximo. Então a gente pode usar outras coisas aqui, que é o tamanho literal aqui, com alguma coisa X. Então se eu colocar 2x, ele vai ficar assim, 3, 4, 5, 4. 4 eu acho que fica apropriado. E a gente só adiciona a mesma coisa. Aqui eu estou segurando o Alt. E eles todos vão ter um tamanho similar. Por fim, a gente está vendo que os tamanhos aqui não estão regulares. O nosso Photoshop ficou pequeno agora. Então a gente tem que fazer alguns ajustinhos. A gente vai descer até a parte de serviços e conhecimentos. Aí, na nossa base list LI, a gente seta um widget de
Isso é um teste aqui, gente. Mas tem uma propriedade do Photoshop que é o Aspect Ratio, que ele define o tamanho. E ele não pegou. Posso colocar um aqui, talvez ele pegue. Também não pegou, então agora a gente chora e faz do jeito que eu acho um pouquinho menos legal, que é setar manualmente eles. E eles estão com 60 e alguma coisa, então eu vou colocar aqui 64 pixels. E aí eu coloco a height de 64 pixels também. E agora sim, eles estão ajustados. Só que os ícones ficaram grandes agora. E isso se aplicou a esses também. Isso é um problema. O que a gente faz? A gente coloca aqui, conhecimentos list, li, aplica isso. E pronto. Para esse tamanho de ícone, eles têm que ser um pouquinho maior. Então eu vou colocar 72. E por fim, eu quero que cada item da lista seja um flex, para eu poder alinhar eles centralizados. Então a gente faz Content Center e o Align Itens Center também. E agora estão todos centralizadinhos, bonitinhos. Falta ajustar o Photoshop. Como que a gente faz isso? A gente coloca que se um conhecimentos list tiver um LI e tiver uma imagem dentro, a gente quer configurar manualmente o tamanho da fonte. Como que a gente faz isso? Vamos inspecionar o tamanho de cada um desses. Eles estão com 63, 72 pixels no máximo. Então eu vou colocar que o width dela vai ser de 72 pixels. E aí o Photoshop está um tamanho mais adequado ao resto aqui. Ele está misturando bem. E, por fim, a gente precisa também colocar nos itens daqui de baixo os ícones de telefone, e-mail e Instagram. Então, phone, pesquisa em inglês, não uma brand. E aí a gente vai colocar aqui o ícone de telefone. A gente vai colocar um de envelope, que seria o de e-mail. E a gente vai colocar o de Instagram de novo. Na verdade é só copiar isso aqui. E eles estão um pouquinho mal organizados aqui, né? Por que que eu... Acho que é brands? Isso, é brands. Primeiro de tudo, vamos aumentar um pouquinho o tamanho deles. A gente vai colocar aqui Fa large. Melhor. E agora, vamos estilizar aqui embaixo que o contato ULLI fazer dessa forma, que tiver um i dentro, eu quero definir um tamanho fixo para o i. Vamos definir 2rem e ver o que dá. Beleza, tá ocupando um tamanho razoável. E aí, por fim, eu só centralizo ele aqui dentro com o que vocês já sabem que eu vou usar sempre para centralizar as coisas, que é flex. E aí, esses itens eles ficaram todos quebradinhos aqui por causa do Font Awesome. E para resolver isso, eu vou assumir que se eu colocar um height nele também, ele já ajeita. E ele quebrou mais ainda. Papai do céu. Então, como resolver esse problema, né? A gente pode encapsular esses ícones aqui dentro de uma outra divisinha. Eu posso colocar eles dentro, inclusive, de uma span. Eu vou selecionar todos eles, mas antes disso eu vou dar um Enter aqui para organizar melhor esse código. E aí eu quero colocar todos eles dentro de uma span que vai ter a classe icon. Icon wrapper. Envelopador de ícone. E aí agora sim eu posso estilizar o icon wrapper só para definir uma widget
definida essa widget, eu posso usar também um display flex, um align item center e um justify content center. E ele tá quebrando de novo. Que isso, gente? Mas é claro que o nosso LI ele também precisa ter um display flex e um flex direction de row. Isso não precisa. Eu vou alinhar ele centralizado. Quando eu faço isso, eu estou dizendo, e aí, nosso problema todo foi embora. Eu estou dizendo que vai ter um flex ali no item de lista e eu quero alinhar eles bonitinhos. E aí agora eu consigo colocar uma gap neles de 0.5 rem para eles estarem um pouco distanciados e o nosso problema foi mais ou menos resolvido. Agora, eu suponho fortemente, eu espero e eu rezo a Deus que se eu colocar um i aqui e eu definir uma largura para ele fixa, ele não vai encher meu saco. Será se vai? Eu vou definir uma largura fixa. E eu vou... É claro que ele não vai pegar assim, porque eu mudei a organização lá do código. Definido isso, na realidade a gente pode usar assim o nosso icon wrapper, porque eu vou querer que ele tenha flex e vai ser row, só que eu vou dar um align itens end, flex end, para alinhar eles ao final do elemento. E aí o nosso wrapper vai ter essa largura. Se os deuses me ajudarem, as coisas vão estar mais alinhadas. Isso do flex end nunca funciona muito bem. O end também não funcionou, mas é claro que isso não vai funcionar porque o que eu quero fazer é justificar. E aí cometemos erros às vezes. E eles estão justificados ao final aqui. E aí eles estão desalinhados no centro. Então, para ficar menos irritante, eu vou colocar centralizado. E agora nossos itens estão centralizados, bonitinhos. E todos começam no mesmo ponto de partida. A linha aqui. Que era o que estava me enchendo o saco inicialmente. E aí a gente pode só organizar esse código para ele não ficar caótico e feio. Finalizar essa spam aqui. E isso acontece nos outros também. E a última aqui. Pronto. E agora nosso site está todo aplicado com ícones, o que é muito importante. Beleza? Agora a próxima parte do nosso curso, a gente vai falar de responsivo finalmente e como adequar esse site aqui a telas maiores. Ou seja, a gente vai finalmente fazer esse site aqui e fazer as mudanças necessárias no nosso código para que ele se comporte assim, só em telas grandes. Beleza?